Bem, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando a nossa segunda aula de administração de unidades de informação 1. Por enquanto, ninguém entrou na sala, mas vamos aguardar devido a instabilidades do próprio sistema AVA Moodle da UFRJ. Vou puxar aqui a apresentação do conteúdo da segunda aula. Não se preocupem, porque esse conteúdo vai ficar disponibilizado para vocês pelos estudos que eu desenvolvi, pelas tentativas que eu realizei no Moodle. Esse conteúdo vai ser disponibilizado para vocês em 24 horas, então acredito que amanhã já esteja disponível para vocês assistirem de forma assíncrona. A minha intenção seria vocês assistirem aulas síncronas dessa semana, gravando naturalmente, e a gente tentando conversar, tirar alguma dúvida. Mas é isso aí, a gente vai ter que fazer através de mensagens, chats e desse jeito até o sistema se estabilizar, ok? Bom, continuando, o capítulo 2 trata de funções e agrupamento dessas funções em UI, ou seja, em unidades de informação. Então vamos lá. Falemos um pouco, né, a respeito de gestão de qualidade total. Isso tudo tem a ver com funções e agrupamento de funções. Se você agrupa as funções adequadamente, as pessoas adequadas às suas funções, você está preenchendo um requisito para adquirir a qualidade total nos seus serviços e no fornecimento dos seus produtos. Então, gestão da qualidade total é um fator aí que deve ser abordado. Quais são os requisitos básicos? Conhecimento do mercado. Você tem que saber o mercado no qual a sua organização trabalha, no qual ela está inserida, né? O que ela faz, por quê, de que forma. Conhecimento também conhecimento e normalização dos processos de trabalho, quer dizer, qual é a ordem que tem que ser feito, como tem que ser feito, em quanto tempo tem que ser feito, por quem tem que ser feito, quando é que se conclui aquela atividade. Isso aí, a OIM entra, como a gente falou lá no capítulo 1, a OIM tem papel decisivo nisso. E isso também é um sinônimo de qualidade total. Você especificar, desenvolver procedimentos e discriminá-los, né, como fazer na organização. Também tem a ver como requisito básico a implantação de metodologia, objeto de medidas e avaliações. A gestão da qualidade total melhora a gestão interna das organizações, ou seja, o trabalho flui melhor, as pessoas estão em grupos onde elas se relacionam melhor por questões de afinidade pessoal, profissional e técnica, né? E a gestão da qualidade também melhora a tomada de decisões dentro da organização. Então, dentro disso, vamos observar as funções biblioteconômicas, né? Então, nesse sentido, Ferreira coloca as funções biblioteconômicas da seguinte maneira: em 3 tipos, 3 grupos, né, de funções biblioteconômicas. Vamos lá, deixa eu mudar aqui uma corzinha do lápis. Formação, 3 palavras, 2, perdão, e desenvolvimento das coleções. Isso é uma.
formação, você vai formar a coleção e vai desenvolver, né, essa coleção ao longo do tempo. Dinamização das coleções é a segundo grupo, o segundo agrupamento. Né? Elas vão ser utilizadas. E a terceira são as funções gerenciais. O papel dos gerentes é bibliotecários. Então, recapitulando, funções da biblioteconomia são: 1, não esqueçam, formação e desenvolvimento das coleções. 2, dinamização das coleções. 3, funções gerenciais. Vamos ver o que acontece uma a uma. As funções na fase de formação. Estou formando a minha coleção. Constitui a fase em que desenvolvem-se as operações relacionadas com a formação, desenvolvimento e organização das coleções. Então, é a primeira: formação, desenvolvimento e organização das coleções. É aquele item 1. Vou voltar lá, formação, vou escrever aqui para vocês não perderem. Organização. A canetinha, vou te falar. Organização. Isso. Organização. Tá meio ilegível, mas dá para entender. Então, fase 1, formação, organização e desenvolvimento das coleções. Então, essa é a fase de formação. Ela é afetada por fatores externos a ela. Por quê? Eu vou formar uma coleção não é porque eu quero ou simpatizo com os assuntos ou com os autores, não. Por que fatores externos, professor? Lembra que eu falei na outra aula que o externo influencia o interno? Então, nesse sentido, é sempre uma necessidade externa que vai impactar no ambiente interno. Já falei isso. O que acontece? Fatores externos vão levar a biblioteca a formar a sua coleção de acordo com as necessidades dos seus usuários. A biblioteca é um organismo, né, que tem que atender a necessidade da sua comunidade. E o que é externo a ela? Tanto podem ser usuários externos, né, da comunidade externa, quanto usuários internos, no sentido de pessoas que trabalham na organização, na empresa, numa atividade específica da empresa e precisam de determinados materiais bibliográficos. Então, isso tudo é externo à biblioteca. Então, esses fatores externos influenciam de que forma, como ela vai formar o seu acervo. Tá? Vai ser de acordo com as necessidades dos seus usuários, em termos de formação para comprar a literatura específica que atenda aquela comunidade, aquela clientela, aqueles usuários. Não vai adquirir obras que não tem nada a ver com o perfil de quem pesquisa nela. Isso é incoerente com o propósito dela. Bom, na formação também envolve atividades de planejamento, né? Como vai se comprar, como vai se catalogar, como vai se organizar, né? A questão da identificação de pontos fortes e fracos na biblioteca, começa aí algo que remete à análise SWOT, né? Análise SWOT no campo da administração, quer dizer Strength, Weakness, Opportunity e Threats. Então, Strength é força, Weakness é fraqueza, então são pontos fortes e fracos, Opportunity é oportunidades e Threats são ameaças. Então, essa é a análise SWOT que você tem que fazer, e isso tudo é muito importante para o planejamento, né, da sua instituição. Enfim, alguns procedimentos acontecem nessa fase de formação. Primeira coisa, o que eu acabei de falar ainda agora? Estudo da comunidade.
eu tenho que saber quem é, o que quer, o que almeja, o que é necessário para a minha comunidade em termos informacionais. Então, eu tenho que estudar a minha comunidade para saber que tipo de acervo eu vou formar. Seguindo. Né? Depois, eu vou planejar e elaborar as políticas. Né? Que políticas são essas? Né? Vi quem é a minha comunidade, o que ela precisa em termos informacionais. Depois eu vou elaborar as políticas de seleção, de aquisição material, avaliação das coleções e desbastamento e descarte das coleções. Quer dizer, uma oxigenada, uma renovada, porque nem sempre todo material vai estar sempre atualizado. Então, ele tem que dar espaço a outros, entendeu? Então, existe também essa política de desbastamento e descarte. Seguindo. Ainda estamos na fase de formação das coleções. Então, vou tratar, conforme está aqui, do planejamento e elaboração de políticas, com o estudo da comunidade, o diagnóstico dos usuários e a definição das políticas. Né? Dentro da definição das políticas de seleção, aquisição, né, desbastamento e descarte, a gente tem que ter um responsável, qual é o tipo de material que eu vou adquirir, se é eletrônico, se é analógico, se é livro, se é revista, se é periódico, os assuntos da coleção baseados nas necessidades dos usuários, os critérios, né? Estou planejando os critérios para executar cada etapa desse processo, como é que vai ser a seleção, como é que vai ser a aquisição, como é que vai ser o desbastamento e descarte, por aí vai. A seleção, tá? Estamos ainda na fase de formação, organização e desenvolvimento das coleções. A seleção é execução com forma e conteúdo. Que decisões você tem que tomar quando você seleciona? Os instrumentos para selecionar. Como é que você vai selecionar aqueles materiais? É pela internet? Como é que é? Pesquisa de mercado e tal. Prioridades para aquisição. Por que prioridades da aquisição? Porque nem por isso que tem o nome seleção. Você não vai poder comprar tudo de todos para todo mundo. Você, pelo estudo da comunidade, o estudo dos usuários, você pode decidir a quantidade, o tipo de assunto, de exemplar que você precisa comprar para formar sua coleção. Você tá organizando no sentido de criar uma unidade de informação, uma biblioteca, tá? Então você tem que definir prioridades. Tem coisas que você vai limar, que você vai cortar, que não vai comprar, porque uma porcentagem mínima daqueles usuários procura por aquilo. Você não é obrigado a ter tudo para todos. Então, por isso que você tem que selecionar as prioridades para aquisição, né? Também. Os critérios de cobertura de assuntos de maior demanda, né? Como eu falei agora, porque isso influencia no número maior de unidades, de exemplares que você vai adquirir lá na frente. Prioridade de idioma, perdão, porque tem gente que pesquisa mais em francês, mais em inglês, quase nada em português ou em espanhol, isso tudo também tem que ser considerado. E indicação do número de exemplares necessários. Você não vai comprar um de cada. Você, às vezes, tem muitos usuários que procuram um determinado assunto, então, em vez de você comprar 5, 10, você vai comprar 20, porque a demanda é muito grande. Então, tudo começa, mais uma vez, no estudo da comunidade e depois no estudo dos usuários. Sem o usuário, você não faz nada, você não existe, você não é nada. Você não trabalha para si, você trabalha para os usuários. Então, a primeira coisa é estudá-los para você poder formar a coleção e ter os critérios de seleção, de aquisição, de avaliação, depois, para ver o que fica e o que vai no desbastamento e descarte. Então, é basicamente isso. Na formação, organização e desenvolvimento,
você vai ter seleção, vai escolher o que vai comprar, de quem vai comprar, quais são os autores, os idiomas, a quantidade, para depois você adquirir. Depois de um tempo você vai e avalia se você vai continuar comprando naquela mesma quantidade, aquela mesma obra, daquele mesmo autor, naquele mesmo idioma, porque na avaliação o que vai, tipo assim, ó, compramos, mas não interessa mais, agora a tendência é outra, houve uma mudança. Então aí você vai avaliar para ter o desbastamento ou o descarte de exemplares, porque com isso você tem uma rotatividade no seu acervo e você abre espaço para novas obras para atender novos clientes ou novas necessidades informacionais. Por isso que é importante. A aquisição. A aquisição de uma biblioteca se dá por compra, por permuta e doações, e isso implica no registro dos mesmos, né? A gente chama tombamento. A gente inclui essa obra no registro. Então, compra, permuta ou doações. Essa aquisição geralmente é agregada à seleção. Claro, a aquisição que eu vou fazer está condicionada ao que eu vou selecionar, de acordo com os critérios que eu pré-estabeleci. Por isso que é a segunda fase. Tem que se atentar para o nível de complexidade da aquisição. Nesse sentido, o que pode estar implícito aí? Se for uma instituição pública, você mexe com recursos públicos, óbvio. Então, dependendo do valor, do custo dessa operação, você tem que entender de procedimentos de licitação, ou seja, do processo licitatório. Existe uma lei aí por trás, né, da licitação, a 8666, que rege essa complexidade, tem um monte de formas de você licitar, é bem densa a coisa. Não interessa a gente falar disso agora, mas isso existe, você tem que entender, porque você vai adquirir. Não pode fazer errado, porque você está mexendo com dinheiro público e depois você vai ter que prestar contas. Conhecimento do controle, conhecimento de trâmites e controles de permutas também. Por que é isso, professor? Não é só trocar, tomar lá da cá? Não. Da mesma forma que você adquire, você tem que entender a complexidade de que há processos que vai exigir que você faça uma licitação, se você estiver numa instituição pública. A questão do controle de permutas, permuta é troca. O livro não custou dinheiro? Custou. Então, ele entra para a organização com um valor contábil, valendo X. Na hora que você vai fazer uma permuta, você está tirando aquele livro que vale um valor X menos não sei quanto, porque já passou um tempo, ele já depreciou, e está pegando um outro de uma outra instituição que vai valer um X para o patrimônio também da organização. Isso é contabilizado. Você não gastou para comprar dinheiro em livro? Livro é ativo, que a gente chama, da instituição. Custou dinheiro, faz parte do acervo. Vale dinheiro da organização. Então, quando você está trocando um livro, fazendo uma permuta, você também tem que conhecer esses trâmites, porque da mesma maneira que ele entrou, quando ele vai sair, tem que se emitir uma nota fiscal de valor de saída, porque você está tirando X do patrimônio da empresa. Você está doando, tudo bem, está saindo X. Você está permutando, está saindo X, está entrando um outro com valor Y para o patrimônio da empresa. Tudo isso aparece contabilmente nas demonstrações financeiras. Então, tem que entender desse tipo de complexidade também. Pensa que biblioteconomia é brincadeira? Não é, não. Na área de documentação e informação, na arquivologia e tal, a gente tem que entender desse tipo de coisa, porque são unidades de informação. Isso não acontece, não é privilégio, né, entre aspas, né, saber isso tudo, só da área de biblioteconomia, não. Outras áreas também têm que ter esses conhecimentos, porque é essencial para justificar investimentos, né, e prestação de contas, por aí vai. Enfim. Então, as decisões aqui que a gente toma na aquisição, aplicação e distribuição dos recursos financeiros, quer dizer, quanto vai para determinadas obras de tantos idiomas, de tantos exemplares. A escolha dos fornecedores, isso é importante, preço e prazo. Definição de aquisição.
Aí escolho o canal, vou ligar, vou mandar um e-mail, vou comprar pela internet, vou usar uma plataforma digital, o que seja. E aqui embaixo não dá para ler muito, mas é aquisição cooperativa. Aquisição cooperativa é você ter a mesma necessidade de compra, de aquisição de outra unidade de informação, ou seja, de outra biblioteca, e vocês comprarem juntos vários exemplares e rachar a conta no sentido de sair mais barato para as instituições que estão participando, fazer um rateio para se comprar, todo mundo atende a sua necessidade, só que você consegue a um preço menor por conta da quantidade comprada. Também é possível fazer isso. A avaliação das coleções. Quantitativa e qualitativa. Quantitativa, né, vai ver a quantidade de livros. E qualitativa, você vai ver se tudo aquilo que você tem é 100% para você ou não. Porque tem coisas que você, como eu falei antes, você vai jogar fora, vai querer jogar fora, ou está desatualizado, precisa do exemplar mais novo. Você tem que manter o seu usuário atualizado e com a informação top de último momento, porque é disso que ele se serve para tomar as decisões dele. Então, nesse sentido, você vê que se a quantidade também enseja qualidade para você. E aí você toma essas decisões, né? O objetivo da avaliação, né? É para avaliar para quê? É jogar fora, é trocar, é permutar, é comprar mais, né? Melhor metodologia adotar, os critérios considerados de cada coleção pode ensejar um critério de avaliação, a periodicidade, vou fazer isso o quê? Ano em ano, 2 em 2 anos, 5 em 5 anos, depende do espaço que você tem, do crescimento do volume da sua coleção. E a alocação de recursos também. Vou tirar daqui porque ninguém está mais pedindo muito daquele, vou comprar mais daquele porque aumentou a demanda informacional. E aí você vê, né? Você pondera. E depois da avaliação, você procede, você tem desbastamento e descarte. Discarding versus weeding out. Tem que indicar uma comissão para isso. Desbastar é você tirar de circulação, porque ninguém está mais procurando, você ainda vai dar um tempo para ele ficar lá. Não dá chance para ver se alguém volta a pesquisar. Descarte é tipo, não serve mais para nada, ninguém mais quer isso, lixo com isso. Então, você define uma temporalidade, o tempo máximo de estadia das publicações. Como eu falei, tem que ter rotatividade no espaço, tem que abrir espaço para novas obras, novos autores, novas perspectivas sobre o tema mais procurado, né? Porque a necessidade dos usuários vai sempre mudar, e muda com uma velocidade que você nem imagina. O prazo médio, você vai escolher o prazo médio em que uma publicação é considerada desatualizada, tá? E manutenção de exemplares na estante de uso frequente. Quer dizer, você tem que ter uma estante de uso frequente, tipo assim, os top 10, top 10, top 20 mais pedidos. Você coloca essa estante mais próxima de você, para não ter que ficar indo lá atrás na biblioteca pegar aquela obra. Tá tudo ali bonitinho, na estante de prioridade de obras que saem mais. Então, fica tudo ali à mão, isso facilita o seu trabalho, né, com a rapidez e agilidade. Agora, ainda estamos na fase de formação, mas aí vamos falar no processo de organização das coleções para disponibilização. Então, você tem aqui o processamento técnico. Você tem aqui o processamento técnico. O processamento técnico, né, para você disponibilizar as coleções, você tem que escolher o esquema de classificação, ECDD, ECDU, a definição da linguagem, da descrição, o estabelecimento das regras e dos códigos,
a adoção de catalogação cooperativa. O que é isso, catalogação cooperativa? É você usar o mesmo código que a outra biblioteca parceira usa para classificar, para catalogar as obras. Então, facilita a comunicação entre instituições e o empréstimo entre as mesmas. Arranjo e organização dos catálogos internos, fichas sem existir, né, que pode ser que aconteça, e os softwares de biblioteca. O processo de organização das coleções vai lidar com armazenagem. Você vai ter que prezar pela utilização do espaço, ampliação e remodelagem. Sempre tem alguma coisa mudando. Os mecanismos de segurança, né, das obras, no sentido de incêndio, inundações, pragas, essas coisas. Mecanismo de segurança do tratamento do material e tratamento do material, quer dizer, questões de restauração, dedetização do ambiente, inventários e imobiliário, quer dizer, inventário é você ver o que você tem de livro, quanto vale ali o seu acervo. Lembra que eu falei? Todo livro que entra a empresa não gastou dinheiro? Então tem que contabilizar para saber quanto vale o seu acervo, seu imobiliário, tudo isso tem que ser colocado no inventário, porque isso aparece nas demonstrações financeiras, no balanço da empresa. Tudo é contabilizado. Não é dinheiro que foi e desapareceu. Tem o investimento da empresa ali, então a biblioteca tem um valor, um custo de manutenção para sustentar aquilo tudo. E selecionar contrato com prestadores de serviço, pessoal da limpeza, se tiver que ter segurança, brigada de incêndio, essas coisas. Aí falamos tudo sobre fase de formação, organização e disponibilização das coleções. Agora entremos na fase de dinamização. O que é dinamização das coleções? Você vai mexer, movimentar, trabalhar com ela, né? O modo você vai operar com a sua coleção. Então você tem o setor de referência, responsável por divulgação do acervo para atrair, né, os usuários, e da mesma forma a referência vai orientar e auxiliar os usuários a procurar no catálogo, a mexer no sistema eletrônico, como solicitar a obra. O setor de circulação é de dentro para fora da biblioteca. Existe um planejamento da localização física na circulação, que vai proporcionar economia de tempo e espaço. Lembra daquela estante que tem as obras principais, são mais consultadas? Então, a circulação também influi nisso. Tá? A dinamização, você também pode estar ligando isso a layout, né? A distribuição das mesas de consulta, o acesso aos computadores, se tiver, e por aí vai. E reprodução, que é o intercâmbio de trocas de documentos. É um serviço de fornecimento e provisão de cópias. É o Comute. Comute é um programa de intercâmbio de cópias entre instituições. Então, você pode pedir sem custo até algumas páginas e tal. Depois disso, você paga. Outro deverzinho de casa. Na outra aula, eu dei um deverzinho de casa para 2 conceitos. Não vale ponto, mas é bom para vocês. Gostaria que vocês trouxessem ou comentassem nessa aula, no AVA, o que vocês acharam sobre Comute, o que é, como é que funciona. Então, vou cobrar na próxima aula. Agora vamos ver as funções gerenciais. Funções gerenciais são responsáveis pela ativação das funções meio. O que são funções meio? Funções ligadas à administração. Tudo que é atividade meio, função meio,
é ligado ao funcionamento da organização, ou seja, atividade meio é ligada à administração, funcionamento daquela organização. Como a biblioteca é uma organização, ela não escapa disso. Então, a gente tem aqui, planejamento, organização, direção e avaliação, tá? Que são ativação das funções meio. Planejamento é uma função meio, organização, direção e avaliação. E comunicação vertical e horizontal. Vertical é hierárquica, é de cima para baixo, tipo de quem manda mais para quem manda menos. E horizontal é aquela no mesmo nível hierárquico, é entre pares, entre semelhantes. Gerentes são pessoas dinâmicas, ou seja, estão sempre para lá e para cá, mudando, pensando, repensando, elaborando, isso de acordo com Mitzenberg. Então, a gente tem que entender que gestão não é só técnica, não é receita de bolo. Nenhum modelo de gestão vai se aplicar a todo tipo de organização, porque cada organização tem as suas peculiaridades. Então, dependendo das peculiaridades da cultura organizacional, ela vai exigir um tipo diferente de gestão. Por isso que existem perfis de gerentes para modelos de gestão nas organizações. Então, as funções gerenciais. Como é que é isso em bibliotecas? O gerente tem que dar o apoio ao processo, a gestão apoia o processo decisório, situa o administrador, né, o gerente em sua ambiência, quer dizer, onde é que ele está, até onde ele pode ir, avalia a situação histórica da biblioteca, quer dizer, como é que ela foi criada, de onde ela veio, onde ela está hoje, e avalia e acompanha as atividades, quer dizer, relacionadas ao modus operandi da biblioteca, aos procedimentos. E aí, as funções gerenciais, na forma clássica, tá? Consideram o seguinte: as funções gerenciais. O planejamento é um processo ininterrupto, quer dizer, não para, com atividades ligadas, justapostas e contínuas, sem obedecer a nenhuma ordem hierárquica. Isso está em Fayol, na teoria de Fayol. O planejamento ele é ininterrupto, de acordo com a visão clássica, quer dizer, mais antiga da administração. Ele não obedece a nenhuma ordem hierárquica, são atividades ligadas, justapostas e contínuas. Não obedece à hierarquia, obedece a processo. No planejamento, a gente também tem que proceder à análise do contexto interno e externo. A gente falou lá em pontos fortes e fracos, lembra que eu falei de análise SWOT? Pontos fortes e fracos, a análise do ambiente interno e externo também faz parte da análise SWOT com ameaças e oportunidades. Então, é como se é uma análise e reflexão, decisão e montagem, né, do planejamento, ação. Então, quer dizer, professor, o planejamento ele é ininterrupto? Mas ele pode ser revisado, criticado? Sim, porque nem sempre, todo ano, tudo vai funcionar conforme você estabeleceu para aquele exercício que você está trabalhando. Então, enquanto você não vai parar a instituição por causa disso, mas enquanto a coisa está acontecendo, você está revendo, que é para quando chegar naquela etapa, num outro momento, acontecer de alguma maneira, de uma outra forma. É assim, é uma atividade, não diria mutante, mas diria mutável, ao longo do tempo, de acordo com a necessidade. A organização, ainda, de acordo com a visão clássica, ela tem a ver com a estrutura organizacional, quer dizer, quando a gente fala isso, é o organograma, aquele monte de caixinhas que representam os setores da empresa. As funções, seleção, aquisição, processamento técnico, referência, etc.
organização, indivíduos, coleções, mobiliário, equipamentos, layout, recursos de capital e etc. As configurações da organização, meios para que se atinjam os alvos estabelecidos. A definição das entradas e saídas, os tipos de recursos, normas e etc. A visão clássica também para a direção é a implementação dos planos, com liderança e coordenação. E o controle é o famoso aqui PODC, que a gente aprende: planejamento, organização, direção e controle. O controle é verificar os resultados planejados estão sendo alcançados pelas operações executadas. Adoção de ações corretivas, isso é no controle. Podem haver mudanças. Aferição de desempenho de um grupo, função ou serviço. Então, o controle é para isso. É para ver se está acontecendo conforme o elaborado. Se não, mudanças ocorrem, correções também. E aí, nós temos as funções de acordo com Mintzenberg, que é um teórico, que divide a função do gerente em 3 grupos: funções interpessoais, funções informacionais e funções decisórias. Essas são os 3 tipos de funções gerenciais de acordo com Mintzenberg. Então, a função interpessoal do gerente considera ele como um representante, ao ponto de que ele faz recepção de visitantes e funcionários. A interpessoal também está relacionada a ele ser um líder, treinamento e aperfeiçoamento para tirar dúvidas. Interpessoal também é ele ser um gestor de contatos, ter uma rede de contatos com os pares superiores, as entidades e sistema de informação. As funções informacionais, funções gerenciais informacionais, classifica o gerente como um monitor, ou seja, ele obtém informações sobre novos fatos, legislação, novas publicações, formatos, etc. Como disseminador das informações recolhidas pelo monitor. Porta-voz, ele apresenta planos, atividades, resultados, etc. E a função gerencial, decisória, coloca o gerente como um empreendedor, porque ele apresenta propostas para agilizar o serviço e melhorar o atendimento. Então, ele está empreendendo. Conciliador, ele tá aliviando pressões, tensões, conflitos. Alocador de recursos é uma função decisória, ele direciona de acordo com o que está planejado. E função decisória também é para negociador, ele interage com superiores, subordinados, usuários, fornecedores, com todo mundo, agências de fomento, tudo para aumentar a arrecadação e captar os recursos. Então, pessoal, com isso, termina a nossa aula 2 de administração de unidade de informação 1. Nesse sentido, vimos aqui, as funções e os agrupamentos de funções, formação, organização e desenvolvimento das coleções, a fase de dinamização das coleções e as funções gerenciais, de acordo com a visão clássica e de Mintzenberg. Então, pessoal, até a próxima aula. Aguardem o upload desse arquivo no Ava. Abraço a todos.